Olá, amigos. Hoje, 18 de junho de 2022, sábado. Deixa eu ajeitar aqui o microfone aqui, porque... Espera aí. Só um minutinho. Ok. Vamos cumprimentar aqui o Sérgio Coste, KS, José Virgínio, pedindo para ir direto, sem preâmbulos, sem preliminares. Mas, ô, José, você sabe que não dá, né? Só 5 minutos, 10 minutos não dá, porque a gente tem uma conversa mais demorada, mais, né? Tem que ter preliminares, senão direto assim não dá. Por isso a gente faz um pequeno preâmbulo, um bate-papo, o famoso bate-papo do cafezinho quando você vai numa reunião, né? Então você chega um pouquinho antes, toma um cafezinho. Aliás, eu vou tomar aqui um cafezinho hoje. O pessoal outro dia falou que não, é só chá que você está tomando. Então hoje eu vou tomar um cafezinho. Tá bem quente o cafezinho aqui. Cumprimentar aqui o Alex Gonzaga de Oliveira. Agenda 2030, vamos começar, tá? Vamos começar, porque são 17 objetivos, então vai ter muita conversa aí. Jaibeire Quintão, de Ego, Moisés. Olha aí, Limeira, hein? Você sabe que eu sou né? Pré-candidato a deputado federal, né? Por São Paulo. Mas a gente vai falar disso quando começar a campanha, porque agora a gente só está na fase da pré. Eu falei isso ontem, inclusive, né? E eu acho importante esses momentos aqui para a gente poder, né? Vocês conhecerem um pouco o nosso pensamento, o nosso trabalho. Afinal de contas, né? Vocês têm que ter o discernimento, né? Isso é muito importante para ter a escolha consciente daquilo que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Fred Mint, por isso que já deixo esse recado aqui para o Diego, né? Limeira, São Paulo, a Catiane também é de São Paulo, né? Só me fugiu agora a cidade, mas eu sei que é São Paulo. Railton, Fábio Roberto, Railton Farias, tem dois Railton, não, é Railton Farias. Ocimar, olha aqui, a Denise Carvalho, pois é, eu tomo chá todo dia, mas hoje, aqui pelo menos eu estou com aquecedor, então está um pouquinho mais quente. Então eu estou tomando um cafezinho, até vou pedir licença mais um pouquinho, senão o café vai esfriar. Ótimo. Votuporanga. Olha, Jéssica de Bauru. Então, importante vocês saberem que eu sou pré-candidato, né? Pelo menos, né? No estado de São Paulo. É isso aí. A gente vai conversar sobre isso mais para frente, no momento apropriado. Tem muita coisa aqui que eu quero partilhar com vocês, não só de fatos, de feitos, de encaminhamentos, de propostas, de desafios que aí estão, e aquele diagnóstico que a gente precisa ter sobre o Brasil, né, para ver o que dá para ser feito naquele ambiente muito hostil, que vocês sabem que é, mas aí a gente está aí, não podemos nos omitir, né? Leide Gomes Júnior, São João del Rei, maravilha, Minas Gerais. Gente, é assim, hoje... tá, o Martin mandou um recado pelo Telegram, ele até fez um vídeo, bonito até, né, para abertura aqui das nossas lives, né, ele fez uma abertura bonita, mas precisava de alguns ajustezinhos que eu queria conversar com ele, só até pelo WhatsApp. Depois você me manda um e-mail, me manda por e-mail, é melhor. Aí eu te passo o WhatsApp, a gente coloca o Telegram, eu vejo muito pouco, porque eu tive um problema com o meu celular antigo, que o Telegram eu usava no celular antigo. Mudou o número, e eu não consegui ainda conseguir abrir o Telegram no meu celular novo. Não sei o que houve, deu uma dificuldade técnica, então eu uso muito pouco o Telegram ainda. Manda um e-mail, eu te dou o meu WhatsApp, tá? Aliás, eu posso passar aqui para vocês aqui, sem problema nenhum. Vamos lá, 9.000. Então tá aqui, ó. Você manda para mim aqui, o Martin.
manda aqui para o meu WhatsApp, 996150665, tá? E aí a gente conversa, tá bom? O áudio tá ruim? O Leandro tá falando que o áudio não tá bom. Me avisem aí se o áudio não tá bom. Pois é, ainda não fui para o meu escritório, porque o técnico ficou aqui de... Vamos ver se a semana que vem ela aparece para resolver o problema, porque eles não estão conseguindo viabilizar o ponto lá. Em Nova York, a professora ela... Ok. Pessoal, hoje eu quero partilhar com vocês o seguinte. Nós temos aqui a presença hoje da querida amiga Isaura Farias, ela é da Paraíba, colaboradora nossa, colaboradora nossa do Movimento Legislação em Vida, e a gente foi conversando, eu disse que eu estaria fazendo uma série de lives sobre a Agenda 2030, que é um ponto muito importante para a gente entender, né, toda essa questão da Agenda do Poder Global, que começou com a Agenda 21, né, na ECO 92, e depois, hoje está aí, já sendo executada, e eu pretendo me estender um pouco na Agenda 2030, com calma, devagar, sem pressa, pegar vários aspectos, vários pontos, porque eu acho que é importante a gente ter essa reflexão, né? E aí a Isaura disse que preparou uma apresentação, tá? E conversou comigo, ela então vai estar entrando aqui, e vocês também que estão aí, que têm alguma apresentação, alguma contribuição, eu estou estou aberto, podem mandar um e-mail, o canal está aberto aí para que a gente possa também partilhar, né, ter alguma participação. Não vou convidar aqui só, né, já tivemos aqui algum professor Ricardo Felício, tivemos vários outros, mas estamos abertos aqui. Então, ela fez uma apresentação, como ela sabia que a gente vai tratar desse assunto, então hoje ela vai apresentar, ela vai fazer uma apresentação dela, tá certo? Nesse começo de conversa sobre a Agenda 2030, e a partir de segunda-feira, aí sim eu vou pegar ponto por ponto e vou, né, procurar destrinchar, que, repito, não é curso, não é aula, é um bate-papo, uma conversa informal, são apontamentos. Então, eu acho que ela já deve estar pronta, eu vou colocar ela aqui, já está aqui, já estava ajustando aqui algumas coisas, e vamos lá. Espera aí, só um minutinho, hora que eu quero ver se eu consigo isto. Bom, então a Isaura é advogada, mãe de família, mora na Paraíba, João Pessoa, e é uma colaboradora aqui do nosso Movimento Legislação em Vida, Provida, tá? Católica, mãe de família, e tem um trabalho muito bonito que ela faz aí no João Pessoa. E então ela conversou comigo, falou assim, eu preparei aqui, fiz uma apresentação sobre a Agenda 2030, e que tal no começo da conversa, eu poder fazer a apresentação. Então está inteira à disposição no nosso canal, tá? E também para vocês também que estão aí, se alguém tiver alguma contribuição, é só mandar um e-mail, tá certo? E a gente está aqui, né, de coração aberto aí para as pessoas de boa vontade, né? Pessoas de boa vontade e que tenham alguma contribuição a dar nesse sentido. Bom, a Isaura preparou aqui um PowerPoint, né? Eu vou abrir aqui o PowerPoint dela, tá? E vou deixar por conta dela, né? Ela que preparou, eu só vou dar um pitaco aqui ali quando for requerido, porque eu sou assim, né, quando eu sou requerido, eu dou um pitaco. Agora, né? Tá bom? E nada, professora Farias, uma aula. A palavra é sua, entendeu? Opa, peraí, deixa eu colocar você mais em destaque aqui. Opa, peraí. Vai, a palavra é com você. Depois a gente volta aqui, ao PowerPoint. Agradeço o Osimar pelo superchat, né? Devagarzinho, o canal está chegando a 9 mil inscritos, daqui a pouco chega a 10 mil, e o YouTube mandou uma cartinha para mim,
pelo e-mail dizendo assim, olha, parabéns que você está aumentando inscritos. É um cinismo que eu vou te contar, né? Do YouTube. Eles ficam fazendo esses agrados, entendeu? Dizendo que depois de 10 mil inscritos é que a gente começa. Eu nem sabia disso. Eu falei assim, olha, depois de 10 mil inscritos você vai começar a ser monetizado. Papo é pouca coisa, entendeu? Olha, Ainda mais com os assuntos que eu desenvolvo. Nossa Senhora, entendeu? Mas eu agradeço, Ocimar, aí pela contribuição, tá? Como também os comentários que eu estou recebendo aqui. Doutora Isaura Farias, com a palavra. Pois é, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos aqui neste sábado e eu quero conversar com vocês, falar um pouco sobre a Agenda 2030 da ONU, mostrar alguns pontos importantes que eu acho que é importante, é necessário, indispensável ser discutido aqui, para a gente poder entender um pouco do que se trata essa agenda. Muitas pessoas não sabem, não têm noção do que se trata, e isso realmente vai fazer a diferença na vida de muitas e muitas pessoas de várias nações. É uma forma assim que vai mexer realmente com a cultura, vai mexer com a sociedade, vai mexer com a economia, com tudo. Então, eu agradeço ao professor pela oportunidade, pela apresentação. Eu sou Isaura Farias, aqui, de João Pessoa, na Paraíba, sou advogada. Também eu tenho formação em bioética, sou mãe de família, e assim, é isso, né? O resumo é isso. Sou católica também. Mas é isso, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Eu queria que o professor colocasse a primeira parte na tela. Então, peraí, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Isso. Aí você vai dando os toques Okay. aí quando a gente der Pronto, mudar. assim, pronto, perfeito. Tá? Então, Eu vou aproveitar aqui e vou tomando mais um pouquinho aqui do cafezinho, tá bom? Fica à vontade. Então, pessoal, estamos aqui na Agenda 2030 da ONU. Eu coloquei o título, né, Agenda 2030, e o Grande Reset e Agenda 2030. E a gente vai ver do que se trata essa agenda, esses objetivos, né? Porque o importante, né? Qual é o objetivo principal desses globalistas, assim, né? Para trazer o bem-estar para toda essa sociedade, para o mundo inteiro, né? Então, o professor pode passar aqui a outra parte. Essa é a apresentação, né? Que eu já tinha mostrado. A primeira parte pode passar. Pronto. Então, nós estamos vendo aqui no quadro, eu coloquei uma pirâmide aqui para falar sobre, para demonstrar sobre a batalha cultural. Nós vivemos num período de uma batalha cultural muito difícil e nós temos que fortalecer o mais importante, que é a cultura, né? E eu queria mostrar para vocês que nessa pirâmide eu coloquei no topo a economia. Coloquei no topo. A economia é importante, mas não é o indispensável, não é? É o que eu quero dizer, porque o que a gente entende, o que a gente recebe de muitos políticos, né, nas discussões, discute muita política, né, discute muita economia, né, os políticos falam muito sobre a questão econômica da nação, sobre todos os meandros, então, mas o que a gente tem que perceber que essa pirâmide, né, que forma toda a questão de um país, né, a economia não é só, né, não é só o essencial, né, não é só o essencial, as pessoas precisam de outros pontos importantíssimos para que mantenha essa pirâmide em funcionamento, né? Então, a gente vê que esse é um elemento importante, a economia, mas não é um essencial, nem indispensável, né? E eu queria falar também desse outro ponto, que é a política. A política também é importantíssima, né? Afinal, é através da política que vai haver toda uma organização, né? Vai haver toda a questão das decisões econômicas dessa nação, desse lugar, né? Por exemplo, né? Então, a gente também sabe, né, que é importante, por exemplo, a questão da política, né? Faz toda essa diferença, né? De como a gente vai
vai viver nessa sociedade, toda essa divisão de como vai ser feito, né? Mas, e a gente precisa também, né? Como a gente vai poder colocar os nossos políticos para poder defender os nossos direitos, né? Mas tudo isso, né? Tudo isso tem uma base ali importante, né? Que é a cultura, né? Então, o que a gente percebe é que vivemos numa batalha cultural intensa, né? Intensa. Durante muitos anos, a nossa cultura, né? A linguagem, os livros, as nossas universidades, escolas estão sendo atacadas de forma intensa, intensa, né? Então, assim, consegue-se mudar completamente o pensamento de uma sociedade, né? O pensamento de uma geração, né? Completamente transformando a cultura. E a gente, às vezes, muitas vezes, a gente menospreza essa questão da cultura. Ah, nada. A gente tem que investir na economia da nação, nós temos que investir na política, mas a gente sabe que a base é uma cultura. Né? São cidadãos que possuem uma cultura e conseguem eleger bons políticos, né? Então, e daí nós sabemos que a economia vai render, né? Então a sociedade vai crescer, vai ser mais próspera. Então, tudo isso faz com que haja um crescimento realmente de uma nação, um crescimento saudável, né? Através da cultura. Mas a gente sabe que também é através da cultura que a gente pode derrubar e destruir completamente uma sociedade, né? Através de vários tipos de ideologias de gênero, né? Feminismo, vários outros tipos de ideologias marxistas e diversas outras correntes ideológicas que vão fazer com que vão destruir completamente o pensamento das pessoas, o pensamento dos jovens, né? Então, assim, destruindo completamente questões de valores, virtudes, tudo isso. Então, é através dali, dessa cultura, da entendimento do que é uma família, né? Então, hoje em dia, a gente está vendo, por esse trabalho firme que foi feito, né? A destruição dos valores cristãos, dos valores dessa sociedade que foi tem como um pilar, né, a família, tem como esses pilares cristãos, então ela está sendo extremamente atacada. Então, é exatamente isso, é acabando completamente com os valores, as virtudes, com tudo que nós temos como centro, né, como um pilar realmente, né, de base de uma sociedade, que vai fazer com que as pessoas comecem a perder a noção do que seria um ser humano, não é? A questão do indivíduo, né? A pessoa humana começa a ser colocada de lado, né? Em segundo plano. Então, é isso que eu queria trazer em primeiro lugar, né? Aqui nessa apresentação, logo de início, essa questão dessa batalha cultural. Isso é importante, né? A cultura está ali na base. Então, é pela base que a gente pode trabalhar para melhorar uma sociedade ou para destruir uma sociedade. Então, foi através da cultura, e está sendo através da cultura, que ela está sendo trabalhada para destruir. E essa Agenda 2030, ela está trabalhando justamente nisso. Trabalhar profundamente, destruindo profundamente todas as noções e valores das pessoas de várias sociedades. Professor, pode passar o próximo slide, por favor? Antes, eu quero só fazer um pequeno comentário rápido, né? Sim, pode fazer. Você veja, o cristianismo, né, na parte cultural, tem uma grande contribuição civilizacional. Então, para você veja como, né, que pelos frutos conhecereis a árvore, quer dizer, o efeito que foi o cristianismo ao longo dos séculos, na Europa principalmente, edificou toda uma civilização, né, que a base da cultura cristã é a dignidade da pessoa humana.
E quando a gente fala em nova ordem mundial, nova por quê? Porque ela se contrapõe, ela se opõe à cristandade. Então, isso é muito importante entender. Por isso que nos documentos da ONU, né, principalmente nas grandes conferências internacionais dos anos 90, ali foi trabalhado o que é isso que está sendo dito, a questão da cultura, a palavra, o mantra, né, que eles começaram a usar, porque eles usam muito mantras, né, é assim, novo paradigma. Então, é isso, né, quer dizer, esse novo paradigma é exatamente essa subversão no campo cultural, da cultura cristã, em nível global, e isso tem muito a ver com essa questão cultural, que em nível global é uma cultura anticristã, neopagã, que está sendo imposta, tá certo? E depois a gente vai ter a oportunidade, depois em outras lives, mostrar como que eles, qual a estratégia dessa imposição, com seus planejamentos, amarrando os países, né, a essa agenda, etc, etc. Então, eu queria só ressaltar essa questão de que o mantra que eles usam nessa dimensão da cultura é novo paradigma. Sim, sim. Vamos lá, então. Então, temos aqui o próximo slide que fala assim, do que se trata a Agenda 2030, né? Então, eu venho trazendo um breve histórico, né? Falar sobre as reuniões e conferências da ONU, mas, inicialmente, eu quero falar o seguinte, que a Agenda 2030 não chegou até a gente, não chegou até o Brasil, até a Argentina, o Canadá, as outras nações, de uma forma democrática, não, né? Não houve uma votação. O professor, o senhor foi escutado? O senhor votou alguma coisa? Olha, Ninguém votou. veja bem. Eles dizem que foi democrático, porque eles chamaram Sim. os países lá na ONU, fizeram um monte de reuniões, aquela coisa toda, um monte de conselhos e planejamentos, um monte de votações, etc, etc, etc. Mas a agenda está sendo imposta de cima para baixo com vários condicionantes, inclusive utilizando a FMI, Banco Mundial e várias outras pressões para que as nações acatem. Aí vem para os parlamentos dos países, entendeu? Só que quando vem para os parlamentos em pedaços, picado, né? Porque não é um pacote só, vem picadinho. Aí vem todos os lobistas, tá certo? Do lado de lá, fazer o trabalho junto com os parlamentares, inclusive corrompendo, tá? Muitos deles. E a maioria são desavisados, os tiriricas da vida não têm a menor noção do que se trata, compram gato por lebre, e é eles que estão decidindo, tá, a implantação dessa agenda. E os debates que são feitos são debates muito com muita dissimulação, porque eles utilizam uma linguagem muito cheia de eufemismos. Quer dizer, eles não são diretos, assim, eles não estão dizendo exatamente o que eles propõem, isso que a gente vai ver depois, né, em outras lives. Mas eles dizem que o processo é democrático, mas a gente sabe que, na prática, está sendo imposta de cima para baixo, como nós vimos no caso, por exemplo, da pandemia, que as medidas foram impostas de modo arbitrário, certo? Com os efeitos que nós temos visto. Exatamente. Então, assim, eles falam que foi através de um processo democrático, né? Pelo que nós entendemos de processo democrático é que as pessoas participam, né? Participam e opinam, né? Sobre aquele tema, sobre diversos temas. E vejamos, assim, o que nós percebemos nessa agenda, que vai ser falado mais à frente, é que ali toca diversos temas muito, mas muito difíceis para ser legalizados e falados assim abertamente, como, por exemplo, direito ao próprio corpo, né? Como no caso do aborto, né? Eles falam muito essa questão porque eles usam termos como direitos, né? Direitos sexuais e reprodutivos, direitos da saúde integral. Então, assim, eles usam termos como termo direito, né? Então, ninguém inicialmente vai ser contra um direito, né? Ninguém é contra um direito, né? Ninguém quer ser anti-direito. Então, porque eles usam de eufemismos, né? Para falar de aborto, exatamente, do assassinato de bebês, né? Assassinatos nascidos. E
ideologias de gênero, né? Então, assim, uma mudança, uma perversão completa da questão de noções da sociedade, coisas, assim, super importantes, assim, que nós, assim, que temos um embasamento mais cristão, nós ficamos, assim, países cristãos não aceitam, principalmente a questão do aborto. E você vê uma agenda que é imposta de cima a baixo, passando por cima da soberania de países, passando por cima de Constituição, de ordenamento, de todo o ordenamento jurídico da nação, passando por cima de presidência, do judiciário, passando por cima, sabe, do Senado, do Congresso. Então, você simplesmente tem que acatar todos aqueles objetivos, aquele ordenamento todo que está ali naquela agenda e esquecer da soberania do seu país, né? Esquecer porque você tem que seguir a agenda. Então, como foi falado, né? Ministros do STF falaram que estão seguindo uma agenda, né? Uma agenda 2030, justamente essa. Então, isso é um absurdo. Eles eram para seguir o quê? Defender o quê? A nossa Constituição, né? Então, professor, você pode passar no próximo slide? Quero que o senhor também contribua, também que é importante. E aqui a gente fala aqui sobre Eu dei um pitaco aquela hora, porque eu achei pertinente, mas eu vou deixar você inteiramente à vontade, para que se envolva o... E, claro, se tiver algum ponto que se faça necessário, aí eu dou um pitacozinho sem problemas, tá bom? Claro, claro. Fica com a palavra. Então, nós temos aqui a evolução da agenda, né? Temos aqui, em 1920, a Liga Antinatalista e Eugenista, né? Que já... A questão, né, que nós percebemos, essa questão da necessidade, essa necessidade de um controle de natalidade, ela sempre, mas sempre foi muito presente nessas reuniões e conferências essas reuniões e conferências que aconteceram nessas décadas passadas. Então, em 1920, tivemos a Liga Antinatalista e Eugenista, né, nos Estados Unidos. Em 1921, nós tivemos a Liga das Nações, né, que era com a desculpa de trazer uma paz, né, na Terra por meio de uma formação de um governo mundial, mas acabou que não deu muito certo. Em 1933, nós tivemos aqui o Centro de Estudos para a Transformação Cultural. Esse centro de estudos teve uma grande influência mesmo, da Fundação Rockefeller, né, e trouxe muitos investimentos para os membros, né, que faziam parte também da Escola de Frankfurt, e queriam realmente, né, trabalhar essas questões de transformar a cultura através da sexualidade, né, para transformar a civilização. Em 1945, nós tivemos a criação da ONU, né? Eu queria que o professor se pudesse dar uma clareada nessa parte, em 1945. Então, a gente já desenvolveu aqui em lives anteriores, né, falando sobre esse contexto do surgimento da ONU. Agora, o X da questão é o seguinte, para resumir, né, porque isso aí daria 10 horas de conversa, eu fiz inclusive umas 2 ou 3 lives aqui. Eu queria umas coisas bem resumidinhas, porque realmente é muita coisa para falar. Mas a questão é o seguinte, só para assim, um ponto que eu penso que é muito importante não perder de vista é o seguinte, a ONU ela surgiu com patrocínio, com financiamento da Fundação Rockefeller, uma das. Inclusive, foi a Fundação Rockefeller que investiu no próprio terreno, onde hoje é a sede da ONU. Então, assim, resumindo, até hoje, o que a ONU tem sido? Ela tem sido agente executivo das grandes fundações bilionárias. Assim, para resumir, tá? Então, você tem 193 países que fazem parte da ONU hoje, tá? Que, na verdade, são reféns dessa agenda que foi construída ao longo dessas décadas, que com muitas iniciativas que existem nessa agenda que atentam contra a soberania das nações, e muitas iniciativas que são feitas, inclusive também no campo econômico, para impedir o desenvolvimento das nações, porque hoje a coisa está tão amarrada na globalização, a coisa ficou tão amarrada, tá?
que é o seguinte: as nações ficaram dependentes de artificialidades e elas não são mais independentes em nível nacional, como no caso nosso no Brasil, por exemplo. E por trás da ONU, quem move a ONU para a imposição desses novos paradigmas e controlando as nações para que elas não tenham o seu efetivo desenvolvimento são as grandes fundações bilionárias que estão blindadas pela mídia e pelos judiciários do mundo, inclusive o Tribunal Penal Internacional, que é o tribunal da ONU, é o primeiro que blinda as grandes fundações bilionárias. Acho que isso é muito importante entender, que as pessoas, os políticos também não têm a menor noção disso, porque o alvo, quer dizer, a causa são as grandes fundações bilionárias e pouca gente fala sobre o trabalho delas. E a ONU acaba sendo, então, o braço executivo dessas grandes fundações. Eu penso que isso é importante a gente entender para que a gente possa compreender tudo mais a respeito disso. Brilhante, professor. Olha, nada como professor aqui para trazer mais um parênteses aqui. Professor, pode colocar aqui na evolução aqui da nossa agenda. Isso. Pronto. Em 1964, nós tivemos a reunião, né, a Conferência de Daca, que foi para alterar a imagem da família, né, e promover a homossexualidade. Em 1974, em Bucareste, nós tivemos também outra reunião, né, para falar justamente sobre a questão do controle de natalidade e impulsionar o aborto no mundo, né? Então, olha que engraçado, quem era o diretor da Planet Parenthood nessa reunião era o pai do Bill Gates, tá? E é bem interessante falar isso também, a gente consegue explicar, né, porque a Fundação Bill Gates, ela é tão empenhada, né, essa Fundação Bill e Melinda Gates é tão empenhada em promover essa questão do aborto no mundo, né? E em 1992, nós tivemos a Eco 92, né? Que foi uma questão falar sobre o desenvolvimento sustentável, né? Uma nova ética universal, né? Que tinha como a proteção da mãe terra, a proteção da nossa terra, e assim, ali falava abertamente que tinha muitas pessoas no nosso planeta e que os recursos estavam ficando escassos. Então, assim, era realmente chocante você ler a Carta da Terra, né? O início, o preâmbulo é bem interessante, né? E engraçado que a única maneira, né, que eles poderiam imaginar, né, para evitar essa pobreza, para acabar com esses recursos todos, era proibir que as pessoas tivessem filhos, né? Porque tendo filho demais vai acabar os recursos, né? Então, em 93, nós tivemos, né, a reunião, a Conferência do Cairo, e em 95 nós tivemos em Pequim, né, uma reunião que falava exatamente sobre a questão da promoção da ideologia de gênero, né, e lá houve a presença de muitas pessoas que começaram realmente a difundir a ideologia de gênero no mundo, né. Professor, você pode passar a próxima página. Tá, só uma observação a título de precisão, tá? Eu estou vendo aqui 1921, Liga das Nações, precisa fazer só um pequeno ajuste, porque essa Sociedade das Nações é de 1919, tá? No final da Primeira Guerra Mundial, ela vai se extinguir em 46, depois da criação da ONU. Então, só esse pequeno ajuste preciso para a gente poder ter precisão nisso. Então, talvez depois, antes da Liga Antinatalista, poderia colocar 1919, porque ela foi fundada, a Sociedade das Nações, no dia 28 de junho de 1919, no final da Primeira Guerra Mundial, inclusive por conta do Tratado de Versalhes, que foram todas aquelas imposições que fizeram com que a Alemanha, né, criasse aquela revanche, né, aquele sentimento de revanche contra a França. Então, só esse pequeno ajuste, 1919, da Sociedade das Nações, que vai ser aquela que antecedeu, né, essa Sociedade das Nações, aquilo que mais para frente eles vão fazer com a ONU. Obrigada, professor. Será ajustado. Será ajustado, professor. Então, eu trouxe aqui, pessoal, um recorte aqui, só para vocês puderem ter uma noção,
um recorte da Carta da Terra, né? E ele fala que, se vocês puderem ler em casa, acompanhar, não sei se for muito pequeno, mas diz o seguinte: a situação global, né? Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução dos recursos e da massiva extinção das espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Então, o benefício do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre os ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são a causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológicos e social. Olha isso. Está sobrecarregando. Então, as bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não são inevitáveis. Então, aí eu deixei aqui, fiz outro recorte para mostrar outro ponto que eles, nessa carta da Eco 92, garantir o acesso universal e assistência à saúde que fomenta a saúde reprodutiva e a reprodução responsável. Olha isso, reprodução responsável. Então, na Eco 92 já também estava assinando ali a necessidade do aborto, do controle de natalidade, porque tem muita gente na Terra. Olha aqui o que está falando aqui o Carlos Alberto Perim. É isso aí, ó. Controle populacional está na base, né? Exato. Desse novo paradigma, né? Porque para eles o desenvolvimento é desenvolvimento para alguns. Exato. Para todos, né? Exatamente. Então, assim, eu queria colocar aqui, né, a proteção da Mãe Terra, Pachamama, em primeiro lugar, a nova religião, né? Isso é a nova religião da ONU, né? A religião da ecologia. É porque a gente chegou também a mencionar isso em outras lives, é porque uma das influências, são várias influências, né? São várias, mas uma delas é da New Age, né? Até eu citei aqui Marilyn Ferguson, né? E outros, Capra e todos esse povo da New Age. E nessa visão da New Age, que é uma visão holística, né? O homem é equiparado, é igualado aos outros seres vivos, é tudo igual. Tudo igual. Tá? E a única coisa transcendente é o ecossistema. E aí, nessa ideia do ecossistema como, né, é o que está acima, aí passa aí entrar como um componente novo, em neopagão, né, a reverência à Mãe Terra, Gaia, como, né, a expressão desse ecossistema. E as pessoas não têm noção do que significa Gaia, e depois isso vai dar, eu pretendo tirar um dia só para falar sobre o que é Gaia, tá? Que está no bojo de uma das premissas desse neopaganismo presente nesses documentos, nessa agenda, tá certo? Com essas novas premissas, com esses novos paradigmas que aí estão. E que expressa, né, que a Mãe Terra é uma das expressões, né, dessa concepção de Gaia. Exatamente, professor. No próximo slide, nós vamos falar aqui sobre a Conferência de Pequim, em 1995. Eu trouxe também um recorte também para mostrar para você da declaração. E ela também trazia a questão da igualdade de gênero, né? E eu coloquei também essa questão do aborto também, que sempre, em todas as reuniões, a necessidade do controle de natalidade sempre está presente. Então, aqui, ó, promover e proteger todos os direitos humanos das mulheres e das meninas. Quando eles falam de direitos humanos, entendam das mulheres também a questão, o aborto é entendido como um direito humano e fundamental. Olha só, no item 32, intensificar os esforços para garantir o exercício e igualdade de condições e todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as mulheres e meninas que enfrentam múltiplas barreiras para o seu fortalecimento e avanço em virtude dos fatores como
raça, idade, língua, origem. Então, aqui já tinha o ponto também da questão da proteção, a questão de gênero, né, essa batalha do feminismo bem presente, e assegurar a igualdade, o acesso e a igualdade, o tratamento de mulheres e homens, educação e saúde, promover a saúde sexual e reprodutiva das mulheres e sua educação. Então, a questão do controle de natalidade, né, a questão do aborto presente também em Pequim. Então, desde daquela primeira reunião que a gente viu, né, da Liga Eugenista, né, já dizia, né, já mostrava a questão do aborto, né, eugenista, né, também, né, antinatalista e eugenista. O próximo slide, professor, você pode colocar? E a eugenia hoje ela está travestida, né, de com essas inovações da área da biotecnologia, manipulação genética, uso de nanotecnologia, então, tudo que está acontecendo nesse campo está travestindo uma nova forma de práticas eugênicas, tá? E que as pessoas não têm uma noção que o que eles estão fazendo é o que eles sempre fizeram, só que agora de modo muito mais sofisticado e com muito mais aparato tecnológico e nesse sentido. E a mídia, né, camuflando muito daquilo que tem sido feito nesse sentido. Sim, sim, e isso vai ser comentado mais à frente, que é essa questão da prevenir doenças, né, que possam existir em novas gerações. O que quer dizer essa prevenção de doenças que possam existir em novas gerações, né? Ou seja, será que, por exemplo, um ser humano que está ali em gestação, que tem alguma doença, né? Será que essa pessoa pode ser logo descartada, né? Então, se tivermos que prevenir, se aquela pessoa ali está em gestação, né? Então, essa aí é a grande interrogação. Então, temos aqui alguns pontos importantes que eu coloquei da Agenda 2030, né? Que seria o quê? Um governo mundial, uma nova ética global, né? Uma nova moral, uma nova ética. Então, o que seria esse governo mundial, né? É implementar todos os objetivos, né? Que foram desenvolvidos nessas diversas reuniões e conferências, né? Para impor tudo nível mundial, né? Acabar com toda a soberania dos países, não vai existir mais lei, constituição, nada, todos vão ter que obedecer ali aquela regra, aquela agenda vai ser colocada de cima a baixo em todos os países, né? Todos vão ter que controlar a quantidade de pessoas, controlar a quantidade de comida, de carne, do que vão plantar, de tudo, de tudo. Até de quem vai administrar, digamos ali, a política, a justiça, tudo mais. E essa nova ética global, né, que é essa ideia completamente, essa ideia globalista, né, que promove o que? Um só governo mundial, né, um só governo mundial baseado sempre, né, nessa questão do desenvolvimento sustentável, né. É uma palavra bonita, né, nossa, desenvolvimento sustentável, né. Então, o que seria, né, uma ética completamente materialista, né, que busca resolver os problemas, né, erradicar completamente os problemas, como, por exemplo, a pobreza, de uma forma super simples, né. Vamos erradicar a pobreza de forma intensiva, de forma integral. Como? Ah, vamos promover o desenvolvimento sustentável, né. Mas, assim, eles não explicam uma forma, né, mas a gente vai explicar logo mais à frente, nos próximos slides, né, como seria essa erradicação dessa pobreza, né. Mas o que eu quero colocar aqui, ó, que eles querem colocar sempre, né, essa nova ética é trazer sempre a ideia da superioridade, do meio ambiente, né, e colocar o ser humano em segundo plano, né. Nós temos que proteger o meio ambiente, nós temos que proteger as tartarugas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que defender o aborto, porque temos que controlar a natalidade. As pessoas não podem, o pobre não pode se reproduzir, porque é um absurdo, né? Isso na cabeça deles é um absurdo. O pobre está se reproduzindo, vai trazer mais pobreza e aquela nação não vai se desenvolver.
né? Não vai cumprir a agenda de forma sustentável que tem que cumprir. E essa nova moral é exatamente isso, né? Acabar completamente a questão dos direitos humanos agora, né? É um direito humano e fundamental é defender o aborto, né? Matar um ser humano ali é um direito humano agora. Que absurdo, né? E a questão, por exemplo, dessas pautas identitárias, né? A questão daquele alfabeto inteiro, né? Aquele alfabeto que agora está sendo praticamente uma religião também, né? Ninguém pode falar nada, né? Então, é tudo discurso de ódio. Então, essas questões, essa nova moral, essa questão dos direitos reprodutivos, né? Que agora é um direito fundamental, essa questão de pauta identitária, ninguém pode falar nada, se uma pessoa se reconhecer, eu sou mulher e me reconhecer em qualquer lugar como homem, de 2 metros, asiático, qualquer coisa, eu tenho que ser aceita dessa forma, senão, sabe? Então, é um absurdo, é uma loucura. É uma perversão completa essa Agenda 2030. Professor, se o senhor quiser comentar alguma coisa, ou pode passar para a partir da semana que vem, eu pretendo, né, se Deus assim permitir, fazer uma live para cada um dos 17 objetivos, né, dessa Agenda 2030. São 17 objetivos. Sim. Então, eu pretendo fazer uma live para cada um dos objetivos e mostrando esses eufemismos, porque quando eles falam em erradicar a pobreza, é um eufemismo, porque como a agenda ela é anticristã, os pobres não terão vez. Então, na verdade, não é erradicação da pobreza, é erradicação dos pobres, porque esse controle populacional é isso, é atingir os mais vulneráveis da sociedade que serão descartados. Na lógica eugenista... Porque quando eles falam em carbono, professor, carbono são os pobres, né, professor? Na lógica eugenista, na lógica desse eugenismo camuflado que eles estão pondo em prática com uma nova forma sofisticada, e todas essas cotas, todas aquela coisa toda, não é uma sociedade para todos, mas para alguns. E aí tem uma concepção darwinista, galtoniana, de Galton, tá? Que também era eugenista. É a sociedade para os mais aptos, para os que se adaptarem a isso que eles querem impor, inclusive o transhumanismo, a inteligência artificial, essas novas necessidades que serão impostas com a internet das coisas, a internet dos corpos e tudo mais. E aqueles que, para eles, né, não se adequarem a isso são os inadaptados, e a solução final para eles é o descarte dos mais vulneráveis. Mas tudo isso eu pretendo desenvolver melhor com exemplos quando eu tratar essa questão dos objetivos e das 169 metas. Agora, eu só queria aproveitar, tem um comentário aqui da Lulu Ferreira, dizendo assim, será que vai dar certo esse plano? Olha, eu posso dizer para você e vocês o seguinte, é óbvio que não vai dar certo. Isso é óbvio, entendeu? Porque é antinatural, entendeu? É totalmente antinatural, óbvio que não vai dar certo. Vai fazer muito estrago, vai fazer muitas vítimas, vai exigir de nós luta, porque a gente, né, como eu sempre tenho dito, a gente precisa lutar por aquilo que a gente ama, tá certo? E lutar pela dignidade da pessoa humana, mas vai fazer muitas vítimas, aqueles que estarão mais sintonizados com isso, os que forem seduzidos pelos cantos e sereias dessa agenda, e não tiver o discernimento, tá? Mas é óbvio que essa torre de Babel vai ruir. Isso aí pode ter certeza absoluta. Vamos aqui. Pois é. Então, eu trouxe aqui um outro ponto importante. Pronto, exato. Então, voltando àquela aquela palavrinha que o senhor falou, paradigma, né? Que eles gostam de falar. Não, eles são cheios disso, novo paradigma, nossa, cheio de eufemismos, entendeu? Qualidade de vida, para garantir a qualidade de vida, aquela coisa toda, né? Que a gente já sabe do que se trata.
Então, assim, a gente percebe o quê? Que a agenda busca, né, em primeiro lugar, né, o meio ambiente, buscar um desenvolvimento sustentável para que aquela nação cumpra aqueles 17 objetivos e tal. Então, ela tem que criar aquele meio ambiente sustentável, para criar o desenvolvimento sustentável, para aquela nação ser mais próspera, né? Para que todo mundo possa ter uma repartição, né, daqueles bens, né? Então, o que está acontecendo? O que é ali? O que mostra ali? É que realmente o ser humano está sendo colocado de lado, né? Sim, em segundo plano completo. Então, ele deixa de lado essas pessoas, né? E, como eu coloquei aqui, como o professor falou, se essas pessoas forem um obstáculo, elas devem ser, sim, eliminadas. Devem ser, sim, eliminadas. Então, e eles colocam, né, como a gente viu logo nesses slides anteriores, que o aborto é colocado como solução para o crescimento econômico, né? E a gente sabe que é uma grande mentira. A gente sabe que é uma grande mentira. Por que é uma grande mentira? Porque eu vou dizer para vocês, eu vou dar um exemplo do Canadá e também de alguns países europeus, né? Gente, o Canadá, que é um país que obedece, que segue mais a agenda antinatalista do que o Canadá. Então, assim, aí você fala assim, e o crescimento econômico? Professor, você pode passar o próximo slide, por favor. Muito obrigada. Então, olha aqui, no Canadá, eles obedecem essas agendas antinatalistas, e eu quero dizer para vocês que o Canadá, por ano, necessita de 1 milhão de imigrantes, sabe? Para quê? Para que a economia continue funcionando, para que não pare. Então, assim, 1 milhão de imigrantes por ano, né? E outra coisa, eu coloquei aqui, eu achei super interessante. Em 2019, o Canadá outorgou 400 mil permissões de estudantes universitários, né? Por quê? Porque se eles não fizessem isso, as universidades, escolas iam fechar por falta de alunos. Então, assim, isso praticamente contraria o que a agenda está dizendo. A agenda fala o quê? Olha, controle a natalidade e a nação vai ser rica, vai crescer. Mas o que a gente está vendo? O Canadá, as pessoas não querem ter mais filhos. Lá o aborto sabe, ao aborto e outras coisas terríveis, como a eutanásia. E a gente vê o quê? O que é que o Canadá está fazendo? Está chamando imigrantes para lá, para trabalhar, né? Trabalhar, para estudar, para a economia poder fluir, né? Para não colapsar. E a gente sabe que o Canadá faz mais de 5 anos que está praticamente em recessão econômica, necessitando de imigrantes para que não aconteça. E tem economistas que falam que mesmo que o Canadá trabalhe, né, trazendo até 2030 levas e levas e levas de imigrantes, não vai. E mesmo se esses imigrantes fizerem bastante filhos, não vai conseguir, né, sustentar essa questão, porque vai ter uma quebra nessa pirâmide, né, populacional. Então a gente percebe aqui, no caso do Canadá, que está invertida essa pirâmide. A professora, você pode passar, por favor. Então, nesse próximo slide, eu vou falar sobre esses objetivos. E o objetivo principal, né, que é a agenda maravilhosa do bem, a Agenda 2030, fala que é a questão da erradicação da pobreza. Os globalistas, como sempre, com um coração enorme, querem erradicar a pobreza. Então, eles falam que a solução é uma solução que a gente percebe, é uma solução materialista, né? Que essa erradicação não é tão fácil assim, né? Não é tão prática assim, mas para eles é prática porque eles colocam como esse requisito indispensável o desenvolvimento sustentável, né? Se a gente tiver esse desenvolvimento sustentável, a gente erradica a pobreza, né? E o outro
ponto assim, importante que eu queria colocar, que é o problema cultural, né? Um problema cultural e um problema moral, né? Como é que a gente vai erradicar a pobreza, né? Que a gente vai erradicar problema como se a gente não mostra condições, eles não trazem soluções, né? Vamos investir, vamos cuidar daquelas pessoas que estão passando por situações, vamos dar condições para essas famílias, para elas poderem crescer, se desenvolver, trabalhar. Não. Qual é a solução? Práticas de quê? Práticas de aborto, práticas de controle de natalidade, anticoncepção. Então, assim, essa é a solução que é dada. Essa é a solução que é dada. E, né, pronto, exatamente, o aborto e anticonceptivos, né? A gente percebe. Então, a pobreza acaba sendo o quê? Acaba sendo um empecilho para que exista um desenvolvimento daquela nação. Então, assim, para que não haja pobreza, né? Então, assim, a gente tem que eliminar os pobres, e esses pobres não podem ter filhos. Então, esse aí é o grande resumo. Então, isso aí é o que as grandes fundações estão trabalhando, né, através de suas ONGs, né, nos países, com muito empenho a cada momento, justamente promovendo o aborto, promovendo essas práticas, né, de trazer essa mudança, acabar com os valores da família, essa ideia de você ter filhos, de você se casar, então, pervertendo os jovens, né, tirando os jovens da sua moral verdadeira, né? Então, acabando completamente. Através do quê, gente? Através da cultura, daquilo que eu falei desde o início da apresentação, que é a base de tudo, a cultura. Então, eles estão trabalhando exatamente nisso, trabalhando através da cultura, eles estão plantando aquelas sementes, né, para destruir completamente a, 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 a sociedade. É isso. Professor, se quiser passar. E nós vemos aqui agora essa questão da consciência ecológica, né? A substituição da moral cristã pelo ecologismo. Então, olha só, uma gestão ecologicamente racional. O que seria isso, né? E por meio de tecnologias ecologicamente racionais. Então, assim, a gente vê aqui uma contradição, né? Quando a gente percebe, por exemplo, líderes religiosos, né? Cristãos, líderes de outras religiões também, mas principalmente nós somos católicos aqui, quando nós percebemos líderes religiosos defendendo a Agenda 2030, que é uma agenda anticristã. Por que anticristã? Porque ela defende o aborto, né? Defende essas práticas terríveis, né? Do aborto, ideologia de gênero e outras coisas. Então, é anti-humana, antinatural, completamente ateia. Então, a gente não percebe que é um grande mal que está trazendo aqui para a gente. Através do quê? É um discurso muito bonito, é o discurso da ecologia, né? Muito lindo, realmente, falando sobre a questão da terra, a gente tem que promover e proteger a biodiversidade e tal, mas através disso tem uma agenda muito triste, que coloca o ser humano em último plano e, assim, para o quê? Para o interesse dos globalistas. É exatamente isso. Esses líderes religiosos, né, foram muitos deles corrompidos financeiramente por esses organismos internacionais que vieram com dinheiro mesmo, investindo em obras sociais, investindo dinheiro para a vaidade do líder religioso, dizer, nossa, tá vendo, olha só, eu estou à frente de obras sociais, eu faço caridade apenas para que os outros vejam, tá certo? E relegou os fiéis a isso que nós estamos vendo, tá certo? Deixando as pessoas vulneráveis a essa armadilha que está colocada em nível global. Então, esses líderes religiosos que são coniventes com isso, ouvirá de nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que eu sempre tenho dito, o que ele próprio falou: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque essa agenda ela é anticristã, e quando a gente vê
líderes religiosos do mundo inteiro, tá certo? Abraçando isso, eles estão em contradição com aquilo que deveriam estar defendendo. Portanto, é uma traição ao evangelho a defesa dessa agenda. Agora, cada um vai responder pelos seus atos. Exato. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Verdade. Pois é, professor. Vamos para o próximo slide. A paz universal, né? Como nós conseguiremos essa paz universal através da liberdade? E quando eles falam na palavra liberdade, vários pontos ali dos objetivos, né? Essa paz universal vai ser através dessa liberação da sexual humana, né? A liberação da sexualidade, né? Você pode ser o que você quiser, você vai ter essa liberdade. E é muito engraçado que eles falam assim, que essa liberdade seria o quê? Eliminar todo o obstáculo de limitação, o quê? Moral e fala com relação à sexualidade humana, né? Então, para você poder manifestar qualquer identidade sua, daquelas 70 e poucas identidades que tem por aí, né? Do alfabeto inteiro do LGBT. Então, o que a gente percebe é que eles falam na questão da liberdade, engraçado, né? E ao mesmo é uma liberdade entre aspas, né? Porque a gente viu nessa questão desses 2 últimos anos a própria ONU defendendo que todo mundo tinha que ficar enclausurado, né? Então, assim, que liberdade é essa, né? É uma liberdade entre aspas, né? Através do controle. Só que eles liberam através da liberação sexual para poder controlar. Né? O senhor pode passar o próximo slide. Eu estou vendo também os comentários aqui. É isso aqui que a gente viu, né? Quer dizer, Pachamama, tá certo? Aqui, ó. Tá? É isso aí. Laudato Si, a encíclica Laudato Si, tá lá a Carta da Terra, defendendo várias propostas de 2030. Então é assim, parte do clero corrompida, por isso ficou vulnerável a esse canto de sereia, ao globalismo, e nós, como cristãos, e no meu caso, inclusive, como católico, nós temos que ser críticos a isso. Nós não concordamos com essas decisões que faz esse direcionamento que contraria, tá certo? Os verdadeiros princípios cristãos. Então, esse é que é o X da questão. Então, é um pensamento crítico e consciente, tá? Nesse sentido, assim como no século IV, muitos cristãos, por exemplo, embarcaram no arianismo, que foi uma corrente do século IV, estavam errados, e teve lá Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Atanásio e tantos outros que disseram que estava errado, e eles estavam certos, eles foram contra o arianismo. Da mesma forma, hoje o globalismo, que também está dentro das igrejas, e também dentro da Igreja Católica, e a encíclica Laudato Si é uma demonstração disso, e também a Pachamama no sino da Amazônia foi a expressão mais gritante, né, dessa situação dentro do seio da igreja. Infelizmente, digo com pesar, infelizmente, mas nós procuraremos, como sempre temos feito, sermos fiéis, né, à sã doutrina ensinada por nosso Jesus Cristo. Se essa agenda ela tem premissas anticristãs, nós sempre dissemos que é preciso saber de que lado estamos. Então estaremos sempre, evidentemente, do lado daquilo que ensinou e testemunhou nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Católicos, nós não podemos aceitar essa agenda 2030. E a gente vê que ela é repleta. Pessoal, essa agenda é repleta de termos ideológicos, linguagem. Eu coloquei aqui para vocês terem noção da quantidade de termos ideológicos que tem nessa agenda. Olha só, igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e das meninas, combater as desigualdades, construir sociedades inclusivas, olha só, através do quê? Da prosperidade compartilhada, em um mundo equitativo, inclusão financeira. Olha os termos, você percebe que são termos bem progressistas, né? Saúde sexual, saúde reprodutiva, termos que têm esses conteúdos são profundamente ideológicos, né? Então, assim, o que quer dizer o quê? Aborto, né? Ideologia de gênero, né? E justamente, então, eles utilizam, é uma agenda completamente progressista. E como cristãos, como pessoas católicas, como, por exemplo, sociedades, países, né, que têm uma base cristã muito forte,
podem aceitar uma agenda que completamente quer destruir praticamente a sociedade, né? Destruir completamente tudo, né? Destruir noção de família, tudo, completamente tudo, né? Então, a gente não pode aceitar. Essa agenda não pode ser mais forte, ser mais, sabe? Ter uma soberania maior do que o Brasil, não pode. Como é que o Brasil está aceitando essa agenda? Eu não entendo isso. Como é que o judiciário está julgando? Eu trouxe também aqui julgados do STF, né, à luz da Agenda 2030. Como é que pode uma coisa dessa? O professor pode passar. Então, eu coloquei aqui na Agenda 2030 e a soberania do Brasil, né? Que eu achei interessante essa matéria aqui, coloquei na Câmara dos Deputados, fala sobre o relatório aponta que o Brasil não avançou nenhuma das 169 metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Aí desceu a lenha. Que ótimo que não avançou. Eu É, acho ótimo que não avançou. Eles fazem cara feia, viu? Nossa, eles não gostam. Desceu a lenha no presidente. Nossa, desceu a lenha. Esse povo faz cara feia, não gosta não, mas eu tô achando ótimo que não avançou e por nós aqui, pelo nosso movimento, não vai avançar mesmo. Pois é. Aí, olha só. Aí, entidades lançam 24 propostas para revisão do Pacto Federativo. Por quê? Porque, preste atenção, olha só. O Instituto Democracia e Sustentabilidade lançou nesta sexta-feira o Pacto Federativo, Municípios para a Agenda 2030, Diretrizes para o Aprimoramento do Federalismo Brasileiro. O trabalho traz 24 propostas para a revisão do Pacto Federativo, com diretrizes forçadas em uma maior autonomia municipal nas políticas públicas, né? Querem alterar a Constituição Federal, né? Então, como é que pode? Por quê? Porque tem que seguir a Agenda 2030. Então, assim, esqueça a Constituição Federal. Como é que a gente vai fazer um negócio desse? Não existe. Isso não existe. No outro slide, professor, também trouxe aqui alguns recortes desse relatório, que eu achei interessante também, gente, porque esse relatório desceu a lenha no governo brasileiro, né, porque o governo brasileiro não está seguindo as regras, né, todos os objetivos, né, os 17 objetivos, não está seguindo o Acordo de Paris, né, o Acordo de Paris, muito bonito, fala sobre essa questão da proteção, né, mudanças climáticas, tudo envolvido, né, mas no fundo, também tem essa questão do controle populacional. Aborto está envolvido no Acordo de Paris. Então, aqui também fala, nesse outro recorte aqui que eu coloquei, a Agenda 2030 é um plano para governo, sociedade, empresa, academia e para todas as pessoas. E no Brasil, ela se alinha aos princípios da Constituição Federal de 88. Agora, perceba, sabe por quê eles dizem que ela se alinha, professor? Eles dizem que ela se alinha porque na Constituição falam sobre a questão do desenvolvimento sustentável. E eles dizem, por haver esse termo, a Agenda 2030 foi recepcionada, sabe? Por causa do mantra, né? O mantra, né? O mantra. Tem o mantra, tem a palavrinha, então tem que seguir, sabe? Então, assim, é um absurdo. Aqui, então, eles falam bastante aqui. A Constituição Cidadã. Não é isso? É. A boca para falar a Constituição Cidadã. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê aqui são coisas absurdas. E no próximo slide eu falo sobre a questão da ideologia de gênero, né? Que temos muito presente também na Agenda 2030, a promoção, né? Tudo está no ponto 5, no objetivo 5, que fala bastante sobre a questão do aborto, saúde, né? Tudo é saúde, né? Tudo é saúde, porque ninguém pode ser contra a saúde, ninguém pode ser contra direito, né? Se a gente faz, né?
Então, assim, eles botam termos bonitos, eufemismo, para ninguém perceber o mal, né, a semente do mal É o ali que a dentro. gente viu, é o que a gente viu na pandemia, né? Em nome da saúde pública, você viu os abusos que foram cometidos no mundo inteiro, né? Exato, exato. Pois é, em nome da saúde. Então, nós temos aqui, olha, a ideologia de gênero, né? Revolução identitária, destruir o conceito da pessoa humana, né? Por quê? Não existe, né? Pessoa humana não é nada, né? Não é nada. Para eles, inclusive, livre-arbítrio, isso não existe. É o Não, não corpo social, a saúde do corpo social que deve prevalecer acima do corpo individual. É o que exatamente. E você tem que trazer alguma coisa em benefício para o meio ambiente. Senão, você será descartado, entendeu? Então tem que normalizar tudo isso, essa noção de consentimento, né, através da educação sexual integral também está falando isso. E isso é muito perigoso, quando fala essa noção de consentimento através da educação sexual. Por quê? Porque já estão colocando educação sexual para crianças a partir de 4 anos de idade, em diversos países europeus, e o que isso vem por trás? Né? A noção de consentimento. Se a criança teve uma questão de uma educação sexual na escola, já sabe o que é isso, se ela consente em ter uma relação sexual com um adulto, tudo bem. Olha que absurdo. Então, nós temos que ter muito cuidado que isso abre portas e janelas para coisas terríveis. Eu não vou falar o termo aqui, mas eu acredito que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, porque eu tenho medo de ter algum problema com o canal do professor, né? porque é por causa da questão dos abusos, né? Em relação Exato, às crianças, né? Elas ficam vulneráveis, já estão, inclusive, completamente. a todos os abusos. Esse que é o X da questão. A todos os, quer dizer, essa cultura, ela vulnerabiliza a pessoa, a criança principalmente, a todos os abusos. É terrível isso, entendeu? Então, Exatamente. esse que é o X da questão. Exatamente. E aí a gente vê, né? Continuando um pouco ainda, falar Eu não sei, rapidamente da. era para passar para frente? Não, 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 pode deixar aí, professor. Tá. Continuando um pedacinho falando sobre ainda a ideologia de gênero, a gente vê, por exemplo, hospitais infantis dos Estados Unidos fazendo cirurgias, mutilando crianças, né? Crianças, por quê? Porque receberam essa educação, essa doutrinação, e de repente elas não se reconhecem, né? Acham que não reconhecem o Por próprio exemplo, corpo. essa questão de jovens, adolescentes, mudança de sexo, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante isso. Quer dizer, imagina um adolescente ainda está em fase de crescimento, em fase de. Né, Professor, fora que é uma mutilação, né? Além da mutilação, tem também todo o tratamento hormonal que essa criança, esse adolescente faz, o tratamento. Então, assim, são coisas terríveis e a gente não é divulgado, mas muitos dos casos, essas crianças e adolescentes, depois de 5, 8 anos, cometem, infelizmente, coisas contra a própria vida. Por quê? Porque se arrependem, não se reconhecem. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Como eu sempre tenho dito, né, as crianças são as maiores vítimas destas ideologias perversas e subversivas. Essa é o X da questão. A gente ainda tem um certo entendimento das coisas, uma certa maturidade emocional, agora as crianças não. Então, por isso que eu sempre, em várias audiências públicas, tenho isso, quem defenderá o indefeso? Exato. E o meu último slide, eu vou falar aqui, né? Mais um momento, mais uma vez, né? Vamos reforçar a defesa da vida, a defesa da família. Todos nós temos que nos envolver, né? Buscar essas informações, estudar, ler sobre o tema, né? Procurar saber essa perversão toda dessa Agenda 2030, né? Que ela está sendo imposta radicalmente nos países. A gente nunca viu. Olha, perceba, olha a questão como essa agenda de gênero entrou.
na Netflix, entrou na Amazon, sabe? Nos programas de televisão, em tudo, gente. Vocês têm que ter cuidado, tem que ter cuidado. Essa batalha cultural nós temos que estar ali, olha, fortes, porque é uma batalha cultural, nós temos que vencer essa batalha cultural, porque eles estão firmes e fortes, destruindo tudo, destruindo todos os valores através da base que é a cultura, né? Isso é importantíssimo e eu estou querendo trazer para vocês, desde para aquele primeiro slide. E essas novas gerações, né? O que a gente tem que fazer para proteger essas novas gerações? Né? Os nossos filhos, né? Nós temos que proteger os nossos filhos, né? Contra essas políticas globalistas que elas buscam perverter, subverter a verdade, a moral e a biologia. É isso, pessoal. Eu quero agradecer ao professor Hermes, agradecer a todos vocês. Muito obrigado, de verdade, pelo espaço, pelo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Não, foi ótimo, eu que agradeço, né, a sua disponibilidade, né, sua boa vontade de vir aqui compartilhar, né, material produzido, ao qual parabenizo, né, e todos nós, cada um fazendo a sua parte, procurando levar a conscientização de tudo isso, por isso que a gente, né, abre o canal, abre o espaço para todos aqueles que, como você, querem contribuir nesse sentido. Agora, veja bem, tem vários comentários aqui, a gente já está com 1h16, eu não quero também, assim, né, estender muito mais agora, porque eu me empenho para fazer pelo menos 1 hora, tá? Mas aí estica um pouco, aí acaba ficando 1h20, tudo bem. Então, tá aqui, ó. Eu acho que o mais importante, vários comentários aqui, mas tem um aqui que é esse que é o que sintetiza, né? Combater o bom combate é a nossa missão. Então, isso que é muito importante a gente ressaltar. E aqui você tem, vamos ver o que a Denise está falando. Uma agenda diabólica, é pura manipulação e hipocrisia. Precisamos acordar o maior número de pessoas possíveis. Conheço várias pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, acreditam nos objetivos, papapá. Então, esse aqui está falando do clero corrompido, que é fato, né? É fato. Não adianta. Eu falo como cristão, como católico, é fato. Não adianta tapar o sol com a peneira, tá? Aqui, a Catiane falando aqui, se depender do momento pró-vida, não vai avançar mesmo. Entendeu? Só que é o seguinte, né? Eles acham que estão assim nadando de braçada, mas a resistência já está acontecendo. E não vai ser como eles estão achando, não. A coisa vai ser, né? Olha aqui, ó. Através da fé, oração e muita ação. Ora et labora. Tá? Então, gente, é isso. A Eunice cumprimentando você. Maravilha. Eu também parabenizo. Cumprimento o Rafael. Estivemos juntos aqui hoje, lá em São José dos Campos, né? Num evento, fui fazer uma palestra hoje com o Centro Dom Bosco, em São José dos Campos. Não tive tempo de preparar a palestra. Não tive. Eu costumo fazer por escrito, né? Você Sim. sabe, né? Foi no improviso. Foi no improviso. Foi no improviso. Foi gravado? Foi gravado, não? Não sei, foi no improviso, mas eu acho que deu para... Acho que deu para dar conta do recado, como diz o outro, né? A também está dizendo que gostou da sua aula, tá? E o Ricardo que despertou desse teatro. O Sérgio aqui, ó. Excelente noite. Tá vendo, ó? Aqui, ó. O que o Rafael está falando? A palestra foi excelente. Bom, eu que agradeço aí a gentileza, mas não deu tempo. Terminamos a live ontem e hoje uma série de coisas e fui fazer a palestra, voltei e ainda eu estava com o Rafael lá em São José dos Campos, assim, você vai fazer live hoje? Eu falei assim, pô, vamos ver, eu me empenhei nesse horário das 21 horas, mas como amanhã é domingo, dia do Senhor, dias Domini, né? Inclusive hoje eu consegui me confessar, fazer uma boa confissão, viu, Zó? Você acha um sacerdote realmente consciencioso da tradição e da missa de sempre? Aí você, né? Fui me confessar, então amanhã eu vou poder receber a Eucaristia em estado de graça, né? Porque é um sacramento importante, né? Relevantíssimo. Olha, você já ganhou um inscrito aqui, Zora, tá vendo? Tá?
Depois você divulga, eu vou colocar o seu canal aqui no... Bom, tá aí, é só colocar no YouTube, canal 2 Horas. E como amanhã é domingo, dia do Senhor, eu vou também fazer uma pausa, tá? Ficar aqui em família e tocar outras atividades, cuidar do meu jardim. Ah, gente! Professor Hermes fez aniversário essa semana, viu? Vocês souberam? Eu acho que parabéns. Agradeço, até inclusive brindei com um pouquinho de vinho aqui, né? Porque todo dia eu tomo um chá. E alguém falou assim para mim que é chá, menino, tomar chá assim na frente da live. Aí hoje eu estou tomando café, né? Mas no dia 15 eu tomei um vinhozinho. Né? Então é isso. Gente, mais cumprimentos aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Eu devo retornar, então, se Deus assim permitir, né? Na segunda-feira, aonde eu pretendo, né? Pela graça de Deus, retomar essa temática, porque eu quero me estender na Agenda 2030. Eu vou falar um pouco sobre como é que tudo isso começou, como é que surgiu, né? Os documentos todos. Repito, não é custo, é uma troca uma partilha. E quero pegar os 17 objetivos. Então, vou pegar um por um, tá? E depois a gente fazer pelo menos um apanhado geral, uma conversa assim mesmo informal, mas um apanhado geral dessa questão que eu penso que é relevante. A Stefânia está falando que o neto dela nasceu no dia 15. Meu dia de aniversário é dia 15 de junho de 1965. Até eu fiz aqui uma live essa semana sobre o Dante Alighieri, né? Porque ele nasceu em 1265 e morreu em 1321. Então, em janeiro de 2021, eu falei, nossa, o Dante nasceu em junho de 65 e foi embora em 21, em setembro. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, será que é um sinal? Né? Aí eu fiz uma live aqui sobre o Dante, depois sobre a Divina Comédia. Aí passou do dia 14 para o dia 15, pronto, já estou com 57, então não tenho mais a idade de Dante. Já então, passou. Vamos tocar o barco. Meus amigos, muito obrigado, Isaura, muito obrigado a todos vocês, aos cumprimentos que ainda estamos recebendo, as mensagens. Agradeço e... Bom, esse aqui está falando aqui, olha, eu não tenho medo de cara feia, não, porque eu já estive na CNBB várias vezes, conversei, inclusive a última vez que eu estive lá, eu estive com o Dom Leonardo Steiner, num café da manhã lá, e cobrei ele sobre por que a Fundação Forte financia a Caritas. Falei, estava com testemunha junto, eu fiz o questionamento. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento crítico, construtivo, falar a verdade, anunciar o evangelho e também fazer as denúncias que se fazem necessárias, para os ajustes que se fazem necessários, principalmente de quem tem a delegação e a autoridade competente para fazer o que precisa ser feito em conformidade com aquilo que a sua função determina, porque aquilo que eu falei, o que muito foi dado, muito será cobrado. Então, sem problema nenhum, de cara feia, nós sempre nos posicionamos. Agradeço aqui a Catiane e todos os demais. Meus amigos, já estamos aí 1h23, até a próxima, até segunda-feira, se Deus quiser, um bom final de semana a todos, que Deus os abençoe. Tchau, tchau.